O despertador cortou o silêncio do apartamento como uma lâmina, arrancando Egor Savelyevich Terichou de um sono pesado. Eram 5:30 da tarde, aquela hora ambígua em que o dia ainda não se despediu, mas a noite já começa a esticar suas sombras. Com um gesto automático, ele silenciou o alarme no celular gasto, abandonado sobre a mesinha de cabeceira com a pintura descascada. Mais um turno noturno à espera, dessa vez, na pele de um vigia de estacionamento de luxo, onde sonhos caros dormiam sob a proteção de um salário que mal dava para pagar as contas e encher a despensa. No banheiro, a água fria da torneira foi um choque necessário contra o rosto. Espelho devolveu a imagem de um homem de 42 anos com cabelos escuros já salpicados de fios brancos, sulcos profundos ao redor dos olhos e a marca indelével das noites em claro e dos dias dormidos às pressas. Vestir o uniforme azul com o brasão da empresa de segurança costurado no peito era como colocar uma armadura surrada. Não protegia de verdade, mas dava a ilusão de autoridade. Nos bolsos, o inventário de um soldado em terra de ninguém, uma lanterna robusta, um maço de cigarros amassado, o isqueiro que falhava na primeira tentativa, um canivete dobrável, herança de um avô que já não estava ali para explicar seu real valor, e a velha rádio mais propensa a captar interferências de uma estação pirata do que voz humana. 20 minutos de ônibus, janela aberta para os quintais cinzentos do Distrito Norte, onde a vida seguia seu ritmo cansado. O outubro teimava em ser generoso aquele ano, presenteando a cidade com um crepúsculo morno, último suspiro de um verão que se recusava a ir embora. Na parada, zona industrial, Egor desceu e percorreu a pé os últimos 300 metros até o Premium Alto, um oásis de metal polido em meio ao deserto de galpões abandonados e armazéns devorados pelo tempo. Um muro alto de chapas onduladas cercava o terreno, do tamanho de um campo de futebol, onde filas impecáveis de carros exibiam sua hierarquia silenciosa, dos sedãs nacionais, humildes em sua funcionalidade, aos monstros alemães e japoneses, 12 que seus donos preferiam confiar a um vigia do que deixar à mercê dos pátios residenciais. Michalik já o esperava junto ao portão, o rosto marcado por uma cicatriz que cortava a bochecha esquerda como um aviso. Finalmente Terichou resmungou o colega de turno, erguendo um termo de chá barato. Pensei que ia se atrasar de novo, como da outra vez. Tudo certo, Michalik. Alguma novidade? O outro encolheu os ombros. Tranquilo. Só o dono daquele BMW X5 preto veio buscar o carro para o final de semana. O resto rotina. Um gesto vago apontou para as sombras do galpão. Abandonado. Tem uns bêbados rondando por ali. Vi 3 mais cedo. Fique de olho. Egor assentiu. Aqueles elementos sociais, como os chamavam nos relatórios, eram pragas do bairro. Caçadores de cobre, vidros para quebrar, rádios para roubar. Raramente ousavam invadir o estacionamento, mas a fome e o desespero não têm limites. Michalik entregou-lhe a lista de ronda e as chaves da guarita antes de se despedir. Tem um problema na fiação, a luz está piscando. O eletricista prometeu vir amanhã. Fora isso, sossego. E se foi, deixando Egor sozinho com uma centena de carros e 8 horas de escuridão pela frente. Dentro da guarita, o cheiro de cigarros de baixa qualidade se misturava ao aroma amargo do chá reutilizado. No canto, uma TV pequena exibia notícias sem som, enquanto um rádio velho soltava uma melodia instrumental suave o suficiente para não irritar os nervos em uma noite longa. Às 9:30, ele fez a primeira ronda, a lanterna riscando a escuridão como uma espada, revelando capos brilhantes e os vãos vazios entre os veículos. Tudo em ordem. Junto ao muro dos fundos, um monte de entulho, resto de uma reforma no armazém. Vizinho, lembrava que até o progresso deixava cicatrizes. Às 11, anotou no livro de ocorrências, 22h50. Ronda realizada. Nada a registrar. Tirou da mochila um sanduíche de mortadela e um termo com chá já frio. Ligou a TV. Baixo, só para ter companhia. Um programa relembrava fatos de 7 anos atrás. Imagens dos anos 90 que pareciam de outra era, embora o tempo não tivesse passado tanto assim. Perto da meia-noite, a chuva começou a cair, tamborilando no teto de metal da guarita como dedos impacientes. Egor serviu mais chá, acendeu um cigarro e deixou a fumaça se dissipar no ar úmido. Noites como aquela costumavam ser monótonas, quase entediante. Às vezes, ele se perguntava por que diabos precisavam de um vigia ali. Em 2 anos, nada de grave tinha acontecido.
No máximo, uns adolescentes pulavam o muro para fumar maconha dentro de um carro alheio, mais por diversão do que por maldade. Na segunda ronda, a chuva apertou. O capuz da jaqueta não foi suficiente para conter a água que escorria pelo asfalto, formando poças que refletiam a luz trêmula da lanterna. Entre os carros, algo chamou sua atenção. A porta do motorista de um Mercedes branco no terceiro corredor parecia entreaberta. Aproximou-se, iluminando o interior. Falsa alarme, estava fechada. Ao voltar para a guarita, um barulho metálico ecoou do outro lado do muro, como se alguém tivesse pisado em uma lata. Parou, ouvidos em alerta. Só a chuva respondia ao silêncio. Provavelmente um gato ou um cachorro dos muitos que vagavam pela zona industrial, donos de um reino de sombras e lixo. Às 2:30 da madrugada, o cansaço venceu. Egor adormeceu na cadeira, a cabeça pendendo para frente, balançada pelo ritmo hipnótico da chuva. Até que um estrondo lançou de volta à realidade. Algo de metal tinha caído, ou sido arremessado, perto dos portões principais. Ele se levantou de um pulo, espreitando pela janela suja da guarita. Sob a luz amarelada do poste, 3 vultos se moviam com propósito. Um deles trabalhava no cadeado com uma ferramenta, os outros 2 faziam vigia, corpos jovens e ágeis vestidos de preto, chapéus puxados sobre os rostos. O coração de Egor disparou. Em 2 anos, nunca tinha visto nada parecido. Protocolo era claro: acionar a central da empresa e a polícia. Mas a rádio só funcionava quando queria e o celular só pegava sinal em campo aberto. Sem fazer barulho, abriu a porta e deslizou para fora, agachado entre os carros. Precisava se aproximar o suficiente para enxergar melhor e, quem sabe, conseguir uma ligação. A chuva abafava seus passos, mas também dificultava ouvir o que acontecia lá na frente. A 30 metros dos portões, ajoelhou-se atrás de um Ford azul e espiou. A cena se esclareceu. O mais novo do grupo ficava de costas para a rua, atento a qualquer movimento. Outro forçava o cadeado com um alicate ou algo parecido, enquanto o terceiro, mais corpulento, impaciente, dava ordens em voz baixa. O cadeado cedeu. A corrente caiu com estardalhaço no chão, e os portões se abriram. Devagar, como as mandíbulas de uma armadilha. Egor puxou o celular do bolso, tentando descar o número da central. Alô, veio uma voz sonolenta do outro lado. Aqui é Terry Show, do Premium Alto, sussurrou, a boca seca. Temos uma invasão. 3 indivíduos arrombaram o portão. O quê? Não ouvi. Bem, repita. A ligação caiu. No display, nenhuma barra de sinal. Enquanto isso, os intrusos adentravam o terreno, movendo-se entre os carros com determinação. O mais forte iluminava as placas com uma lanterna, parando aqui e ali diante dos modelos mais caros. Não eram ladrões oportunistas. Buscavam algo específico, ou talvez apenas a presa mais valiosa da noite. O instinto de sobrevivência de Egor Savelievich acendeu como um farol na escuridão. Não pode ser real, repetia sua mente, mas os sentidos não mentiam. O ar cheirava a óleo queimado, metal retorcido e algo mais, um odor acre como carne podre, misturada a ozônio. A criatura, agora a poucos metros, não emitia som algum. Seu peito largo subia e descia em um ritmo lento, quase mecânico, como se cada respiração fosse um esforço calculado para conter a fúria que fervilhava sob aquela pele cinzenta e fosforescente. As veias, se é que eram veias, pulsavam com uma luz fraca e intermitente, como fios elétricos defeituosos sob a superfície. As mãos, desproporcionais, terminavam em dedos longos e articulações nodosas, capazes de esmagar ossos com a mesma facilidade com que um homem amassa uma lata de cerveja. Egor engoliu em seco. Suor escorria por suas costas, mas ele não ousava se mexer. Qualquer movimento poderia ser interpretado como ameaça ou como convite. Dentro do BMW destruído, o bandido gemia, os olhos arregalados de terror. Sangue escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas. Não foi minha ideia, eu só queria o carro, balbuciou, as palavras saindo entrecortadas pela dor. A criatura inclinou a cabeça, um gesto quase humano, não fosse pela maneira como o pescoço estalou, como se as vértebras se rearranjassem para acomodar o ângulo impossível. Então, ela deu um passo à frente. Egor recuou sem querer, os calcanhares batendo no para-choque deformado da Gazelle. Corra, grite, faça alguma coisa. Mas seus músculos estavam paralisados, como se o medo tivesse se infiltrado em cada fibra, transformando-o em estátua. Foi então que
Ouviu o som novamente, aquele rosnado gutural, vibrando no peito da criatura como o ronco de um motor prestes a explodir. Desta vez, porém, havia algo diferente. Uma nota de antecipação? O bandido no carro deve ter ouvido também. Com o último esgar de desespero, ele arrancou o cinto de segurança e tentou rastejar para fora pelos vidros quebrados. A criatura não se moveu. Não precisava. Quando o homem caiu no asfalto manco e ensanguentado, ela simplesmente estendeu a mão. Os dedos se fecharam ao redor de seu tornozelo com uma precisão cirúrgica. O grito que se seguiu foi abafado em questão de segundos, como se alguém tivesse virado o volume do mundo para baixo. Egor fechou os olhos. Não olhe. Não respire. Não exista. Mas o silêncio que se instalou era pior que qualquer som. Quando finalmente ousou abrir as pálpebras, a criatura estava agachada, as costas curvadas sobre algo que já não se mexia. Sua boca, se é que aquilo podia ser chamado de boca, se abria e fechava em movimentos lentos, mastigatórios, como um animal saboreando a última garfada. E então ela se levantou. Os olhos negros, profundos como poços sem fundo, fixaram-se nele. Não havia raiva. Ali. Não havia fome. Havia apenas uma curiosidade fria, quase clínica, como se Egor fosse um espécime sob o microscópio de um cientista indiferente. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado e algo clicou em sua mandíbula, um som úmido como ossos se encaixando em novas posições. Egor sabia que deveria correr, que qualquer segundo a mais era um segundo roubado da morte. Mas suas pernas recusavam-se a obedecer. Era como se o próprio ar tivesse se tornado melado, grudento, impedindo de se mover. A criatura deu um passo à frente. Depois outro. As luzes dos faróis quebrados do BMW refletiam em sua pele úmida, criando um padrão de sombras dançantes que pareciam respirar junto com ela. Foi então que Egor viu as marcas. Não eram cicatrizes. Não eram tatuagens. Eram símbolos, linhas entrelaçadas, gravadas na carne cinzenta como se tivessem sido queimadas a ferro. Algumas lembravam runas antigas, outras pareciam diagramas mecânicos, esquemas de algo que não deveria existir. E no centro do peito da criatura, bem onde um coração humano estaria, havia um símbolo maior, um círculo dividido por uma linha sinuosa, como uma serpente devorando a própria cauda. Ouroboros. A palavra ecoou em sua mente antes que ele soubesse por quê. E então, como se, respondendo ao seu pensamento, a criatura sorriu. Não era um sorriso humano. Era o estiramento de uma pele demasiado fina sobre dentes demasiado afiados, um gesto que não transmitia alegria, mas sim a certeza absoluta de que o jogo havia terminado. Egor Savelievich soube, com uma clareza gelada, que não sairia vivo daquela noite. E que pior ainda, alguém, ou alguma coisa, havia deixado aquela criatura aqui, de propósito. A pele da criatura brilhava sob a luz fraca do poste quebrado, revelando manchas escuras e irregulares, vestígios secos de refeições passadas. Seus dedos, longos demais para qualquer anatomia humana, terminavam em garras negras como carvão, curvas e afiadas o suficiente para rasgar não apenas carne, mas também a ilusão de segurança que Egor ainda tentava agarrar. E onde deveria estar um rosto não havia nada além de uma superfície lisa, quase polida, com duas cavidades profundas no lugar dos olhos e uma fenda vertical onde a boca deveria ser. Por favor, o rapaz ferido no banco traseiro do BMW sussurrou, a voz quebrada pelo medo e pela dor. Ele não terminou a frase. Não teve tempo. A criatura se aproximou, inclinando-se sobre o carro destruído com uma graça predatória que fazia o estômago revirar. Os braços longos deslizaram pelo vidro, quebrado como serpentes entrando em uma toca. Egor recuou instintivamente, os pés arrastando-se no cascalho, os olhos cravados no chão, qualquer coisa para não ver o que viria a seguir. Mas os sons eram inescapáveis. O estalo de ossos sendo esmagados como galhos secos. O som úmido e guloso de algo sendo devorado com uma fome que não era apenas física, mas ancestral. Depois, o silêncio. Quando Egor finalmente ousou olhar, restavam apenas manchas escuras no estofado, rasgado, como se a vida dos três jovens tivesse sido sugada para fora do carro, deixando para trás apenas o cheiro metálico do sangue e o eco de seus gritos abafados. A criatura se endireitou. Agora ela olhava para ele. Egor apertou com força o punhal herdado do avô, a lâmina fria cortando sua palma. Suada, sabia que aquele pedaço de metal não adiantaria nada. Se a coisa tinha despachado três homens fortes como se fossem presas frágeis, o que ele, um vigia,
Noturno com 50 e poucos anos e uma úlcera. Poderia fazer, mas em vez de atacar, a criatura simplesmente observava. Não havia ódio naquele vazio onde deveriam estar os olhos. Não havia fome. Apenas uma atenção indiferente, como se ele fosse um inseto curioso demorando-se no caminho de algo muito maior. Por alguns segundos que pareceram horas, eles permaneceram assim. O homem, trêmulo com a respiração presa, e aquilo imóvel como se estivesse decidindo se ele valia o esforço. Então, sem um som, a criatura virou-se e caminhou em direção ao canto mais distante do estacionamento, onde uma pilha de entulho de construção abria uma boca negra de sombra. À medida que se afastava, seu contorno começou a desvanecer, como tinta dissolvendo-se em água. Um passo, 2, e então ela entrou na escuridão, não como quem se esconde, mas como quem pertence a ela. Egor ficou sozinho. Sozinho com o carro destruído, com o cheiro de sangue coagulado, com a certeza de que o mundo que ele conhecia tinha acabado de rachar ao meio, e que algo errado agora respirava do outro lado. O sol da manhã o encontrou sentado na guarita, os dedos enrolados em torno de uma xícara de chá frio, os olhos inchados de exaustão. Quando Michalis chegou às 8, Egor lhe contou sobre a tentativa de roubo, o acidente, os ladrões que haviam fugido, deixando para trás apenas o carro esmagado. Na escuridão, não consegui ver os rostos, mentiu a voz rouca. Michalis balançou a cabeça, cuspiu no chão e ligou para o escritório. 1 hora depois, a milícia chegou. O investigador anotou o relato, fotografou o BMW destruído e os portões arrombados. No protocolo, escreveu: indivíduos não identificados invadiram o terreno com intenção de furto. Durante a fuga, danificaram o veículo e evadiram-se. Nenhuma pergunta foi feita sobre o paradeiro dos ladrões. Ninguém estranhou a jaqueta vazia e o punhal encontrados no local, registrados como pertences abandonados pelos criminosos. O dono do BMW recebeu o seguro. Os portões foram consertados. E tudo voltou ao normal. Mas não estava normal. Não para Egor. Toda noite, durante suas rondas, ele parava junto à pilha de entulho no canto distante do estacionamento e fixava os olhos na sombra. Às vezes, jurava ver algo se mexer lá dentro. Às vezes, ouvia um farfalhar baixo, como folhas secas sendo esmagadas por passos que não faziam barulho. Nos 2 anos seguintes àquela noite, houve mais 3 tentativas de invasão. E em cada uma delas, pela manhã, Egor encontrava apenas roupas vazias espalhadas no chão e sinais de luta. A milícia atribuía os casos a ajustes de contas entre bandos rivais. Egor calava. E, em segredo, sentia um alívio sombrio ao saber que, de alguma forma, a justiça, ou o que quer que fosse aquilo, ainda agia. Mas justiça, como ele bem sabia, nem sempre vem das mãos que esperamos. A vigilância. Tentei me juntar a eles, fixar o olhar na mesma direção, mas a escuridão da floresta engolia tudo. Ainda assim, aos poucos, comecei a sentir o mesmo incômodo que os perturbava, como se algo ou alguém estivesse realmente lá, observando de trás das árvores. Por volta das 2 da manhã, voltei para a cabana. Mas o sono não veio. Fiquei deitado no beliche, ouvindo silêncio. Nenhum vento. Nenhum ruído. Só a quietude espessa, como se o próprio ar contivesse a respiração. Ao amanhecer, adormeci num sono inquieto, despertado horas depois pelo grito estridente de um galo. Era o velho galináceo de Cornell que ciscava no pátio. A luz do dia já filtrava pela janela. Saí para os currais. Os animais pastavam em paz, como se nada tivesse acontecido. As vacas mastigavam feno, as ovelhas se empurravam junto à manjedoura. Nenhum vestígio da tensão noturna. Cornell apareceu meia hora depois carregando um balde de trigo para as galinhas. Então, doutor? Perguntou, enxugando o suor da testa. Viu alguma coisa? Os animais realmente se comportam de forma estranha à noite, respondi, observando o rebanho. Ficam olhando para o bosque como se seguissem algo. Viram a cabeça ao mesmo tempo. O rosto do fazendeiro escureceu. Então não foi impressão minha. E o que há naquele bosque? Nada que eu veja. Mas, ele hesitou. Talvez seja algo que nós não vemos. Um cheiro, um som além da nossa percepção. Cornell balançou a cabeça. Doutor, vivo aqui há décadas. Conheço essa floresta como a palma da minha mão. Nunca vi nada assim. Prometi pensar no caso e entrar em contato em alguns dias, mas, enquanto dirigia de volta para casa, já sabia. Isso não era questão para remédios ou diagnósticos veterinários. Ao chegar, mergulhei na internet. Em fóruns de pecuaristas encontrei relatos semelhantes.
Fazendeiros descreviam o mesmo padrão: animais inquietos à noite, queda na produção de leite, olhares fixos na linha da mata. Num dos tópicos, um comentário me chamou a atenção. Aconteceu na nossa região. Os bichos ficavam olhando para o bosque todos ao mesmo tempo. Descobrimos que havia um cemitério antigo por perto. O dono vendeu a terra e foi embora. Não se meta nesses lugares, doutor. Um colega nosso aguentou. 3 meses depois vendeu o gado por qualquer preço e se mudou para a cidade. Diz que não eram só os animais que sentiam, as pessoas também. Mandei uma mensagem privada ao autor. A resposta chegou no dia seguinte. Não perca tempo. Verifique se há algum cemitério abandonado ou local de mortes violentas por perto. Se tiver, saia enquanto é tempo. Liguei para Cornell e, com cuidado, perguntei sobre a história daquelas terras. Encontrou a causa, doutor? Ainda não. Mas me diga, antes do seu colônia, havia algo aqui? Uma aldeia. Talvez? Silêncio longo. Aldeia de Kedrovka. Na guerra, os alemães levaram todos os moradores para o bosque e os fuzilaram. Depois, nos anos 50, viraram cocóis. Nos 90, comprei a terra. E onde exatamente isso aconteceu? Lá na clareira, lá do Nordeste. Ainda dá para ver as covas, se procurar direito. Um calafrio me percorreu. Era exatamente para aquele ponto que os animais dirigiam os olhares. Stefan Mikhailovich. E se tentássemos mover os currais para outro lado da clareira? Talvez longe da mata? Podemos tentar, respondeu, sem convicção. Mas duvido que adiante. No fim de semana seguinte voltamos à fazenda. Passamos o dia inteiro arrastando as cercas metálicas para o lado sul, o mais distante possível da floresta. Ao anoitecer, Cornell se retirou para casa, mas eu fiquei. Dessa vez, não sairia sem respostas. Pouco depois da meia-noite, sai da cabana em silêncio. Os animais, nos novos currais, estavam novamente voltados para Nordeste, na direção das covas coletivas de Kedrovka. Mas agora eu estava preparado. No mochila levava binóculo, uma câmera, zenite analógica e uma lanterna potente. Eles começaram o ritual de vigilância. Cabeças girando em uníssono fixas em algo, além das árvores. Ergui o binóculo e examinei a linha da mata. A princípio, apenas troncos escuros, salpicados pela luz prateada da lua. Mas aos poucos, meus olhos se ajustaram e então vi. Entre os pinheiros, algo se movia. Não era animal, muito alto. Não era humano. Os contornos pareciam distorcidos, envolto em farrapos que esvoaçavam sem vento. Meu coração disparou, as mãos tremeram. Tentei fotografar, mas a zenite era inútil na escuridão. O flash só espantaria aquilo. A figura parou bem em frente à fazenda e, embora eu não enxergasse seu rosto, senti quando seus olhos se fixaram em mim. Nesse instante, os animais viraram a cabeça, todos de uma vez, na minha direção. Baixei o binóculo devagar. A figura havia desaparecido, mas os bichos continuavam me encarando. Fiquei imóvel no meio da clareira, enquanto dezenas de pares de olhos me furavam na escuridão, pupilas brilhantes como contas de âmbar negro. Recuei até a cabana, passo a passo. Eles me acompanharam com o olhar, sem piscar, sem se mexer. Só quando fechei a porta ouvi o som seco de cascos girando de volta para a floresta. Sentei-me no banco junto à janela, tentando organizar os pensamentos. Não havia explicação científica, nem médica. Os animais reagiam a algo naquele bosque, algo ligado àquele massacre. E agora aquilo sabia que eu estava ali. Passei o resto da noite vigiando. Os bichos permaneceram imóveis até o amanhecer, como estátuas. Quando os primeiros raios de sol tocaram as copas das árvores, foi como se um feitiço se quebrasse. Eles se esticaram, bocejaram e rumaram para as manjedouras. Cornell chegou pela manhã, mais sombrio que de costume. Então, doutor? Agora entende o que eu aguento há semanas. Stefan Mikhailovich, há quanto tempo você mora aqui? 30 anos. Comprei o terreno em 73, construí a casa, montei a fazenda. E nunca vi nada assim. Ele olhou para o bosque, a voz baixa. Uma vez em 87, acho as vacas também perderam leite e ficaram inquietas à noite. Mas passou rápido em 5 dias. O que mudou? Por que parou? Choveu. 3 dias de temporal sem parar. Depois da chuva, tudo voltou ao normal. Anotei no caderno. Talvez fosse questão de umidade, de pressão atmosférica. As últimas 2 semanas haviam sido secas, sem uma brisa. Já pensou em procurar a igreja? Um padre poderia. O rosto de Cornell se fechou. Já procurei.
O padre Nicolai, do povoado vizinho, veio, aspergiu água benta, rezou. Deu resultado por 3 dias. Depois, tudo voltou. E os mais velhos da região? Alguém se lembra do que aconteceu aqui? A velha Clava de Dubrovka viveu a guerra. Diz que os alemães não só fuzilaram. Os moradores de Kedrovka antes os interrogavam. Procuravam alguma coisa. Depois levaram todos para o bosque. E os soldados? O que aconteceu com eles? Partidários os mataram no mesmo lugar, 2 meses depois do massacre. A imagem ficava clara. Um solo ensopado não só pelo sangue das vítimas, mas também pelos seus algozes. Não era de estranhar que os animais sentissem aquilo. Pedi a Cornel que me levasse até o local exato. Caminhamos até a clareira nordeste, onde entre bétulas e pinheiros ainda era possível distinguir depressões no chão. Covas irregulares cobertas por grama, mas inconfundíveis. Aqui foi, disse Cornel, parando diante da maior das covas. O ar pesava em um silêncio que só se encontra nos cemitérios. Nem os pássaros ousavam cantar ali. Ajoelhei-me e examinei a terra com atenção. Era solo comum, negro e fértil. Nenhum osso, nenhum vestígio visível. 6 décadas haviam reduzido. Tudo a pó, mas a sensação de luto era palpável, como se o próprio chão respirasse dor. Stepan Mikhailovich, nunca colocaram um memorial aqui? Não, na época soviética não era permitido. E agora, para quem? Os parentes ou morreram ou se espalharam pelo mundo? Voltamos à fazenda. Examinei os animais novamente. De dia pareciam saudáveis, mas o leite das vacas continuava sumindo sem sinais de inflamação. Doutor, o senhor não tem alguma sugestão? Perguntou Cornel, a voz carregada de desespero. Já estou pensando. Talvez seja melhor vender o gado e se mudar para a cidade. Mas vamos observar mais uma noite. Tentarei outra abordagem. À noite, assim que Cornel se retirou para casa, preparei-me para um novo experimento. No mochila, coloquei um gravador. Se algo acontecesse no bosque, talvez a tecnologia capturasse o que meus olhos não conseguiam ver. À meia-noite, os animais assumiram suas posições habituais. Liguei o gravador e o posicionei a alguns metros do curral, com o microfone voltado para a floresta. Por volta da 1 da manhã, repetiu-se o mesmo fenômeno da noite anterior. Os animais começaram a virar as cabeças lentamente, como se seguissem algo invisível. Levantei os binóculos. Dessa vez a figura era mais nítida, alta, magra, envolta em farrapos escuros. Movia-se entre as árvores com uma lentidão deliberada, parando diante de cada cova, como se inspecionasse seu domínio. Mas não estava sozinha. Distingui outras 2 silhuetas mais adiante, fundidas na escuridão. O gravador funcionava, registrando o silêncio noturno. Então tomei uma decisão arriscada. Peguei uma lanterna potente e apontei o feixe de luz para a figura mais próxima. O que emergiu da escuridão me fez recuar em choque. Era um homem, ou o que restava de um. A pele cinza terrosa, os olhos afundados em órbitas vazias, a boca entreaberta em um suspiro eterno. Vestígios de um uniforme militar, alemão ou soviético, impossível distinguir, pendiam de seu corpo esquelético. A figura deteve-se e voltou-se para a luz com uma lentidão agonizante. Levantou a mão. Desliguei a lanterna e corri em direção ao abrigo. Não ouvia passos atrás de mim, mas as pernas me carregavam como se algo muito pior do que a morte me perseguisse. Tranquei-me dentro da cabana ofegante, o coração batendo contra as costelas. O gravador ficou para trás, mas não tive coragem de voltá-lo a buscar. Pela manhã, encontrei-o no mesmo lugar. A fita estava no fim. Ao reproduzi-la, ouvi apenas o murmúrio do vento e o respirar ocasional dos animais. Mas, na marca de 47 minutos, uma voz humana surgiu, baixa e indistinta em uma língua desconhecida. Digitalizei o trecho e enviei a um linguista da universidade. A resposta chegou 2 dias depois. É alemão. A qualidade é ruim, mas consegui identificar algumas palavras. Os mortos. Repouso, vingança. Parece uma prece ou uma maldição. Onde você gravou isso? Não respondi à última pergunta. Nos dias seguintes, liguei para todos os veterinários e zootecnistas que conhecia, perguntando sobre casos semelhantes. A maioria riu ou sugeriu que eu procurasse um psiquiatra. Mas um velho médico de Tulskaya contou uma história reveladora. Nos anos 80 tivemos um caso assim. Uma fazenda foi construída onde antes havia um campo de concentração. O gado adoeceu, o leite secou, bezerros nasciam mortos. Até que o dono desistiu do lugar. Durante 10 anos, nada cresceu ali. O que resolveu?
Talvez o tempo, ou o fato de que pararam de enterrar gente lá. Os mortos, enfim, descansaram. Mas tempo era algo que Cornell não tinha. A fazenda era seu único meio de sobrevivência. Decidi tentar um último recurso. Na biblioteca regional, encontrei arquivos sobre a história militar da área, uma lista de 127 moradores de Kedrovka executados e 31 soldados alemães mortos pelos partisans no mesmo bosque. Anotei todos os nomes. Fui até o padre Nikolai em Dubrovka. Lembro-me de ter abençoado a propriedade de Cornell, disse ele após ouvir minha história. Mas isso vai além de uma simples bênção. O que sugere? Uma pâniquida por todos os mortos, russos e alemães. A morte não faz distinção. Acha que isso vai ajudar? Ele não tem outra escolha. Ou abandona a fazenda ou tenta. No sábado fomos em 3, eu, o padre Nikolai e o salmista Piotr. Cornell nos recebeu com um suspiro de alívio. Talvez agora dê certo, murmurou. Já estava pensando em abater o gado. A cerimônia seria realizada na borda da floresta junto às valas comuns. O padre desdobrou um analói portátil e acendeu velas. O salmista ajustou um pequeno sintetizador substituindo o órgão da igreja. Começamos, anunciou o padre, erguendo a voz. Lembra, Senhor, as almas de teus servos assassinados. E ele começou a ler os nomes da minha lista. Primeiro, os moradores de Kedrovka. Ivan Petrov, Maria Petrova, Anna Skladchikova, Katia Volkova. Depois, os soldados alemães, Hans Miller, Friedrich Schmidt, Wolfgang Kraus. Quando chegou à metade da lista, um silêncio sobrenatural desceu sobre o lugar. Até o vento cessou. Os animais na fazenda pararam de pastar e viraram-se em nossa direção. Sentem? Sussurrou o salmista. Eles estão ouvindo. O padre continuou a leitura. O salmista acompanhava com uma melodia fúnebre no sintetizador. Eu observava a floresta tenso. Quando o último nome foi pronunciado, um som ecoou do bosque. Não era o vento, nem o estalar de galhos. Era algo como um suspiro longo, aliviado. Memória eterna, concluiu o padre, persignando-se. Guardamos os objetos sagrados e voltamos à fazenda. Cornell nos serviu chá com mel enquanto o sol se punha. Bem, doutor, disse o fazendeiro. Fica para verificar? Aceitei. Precisava ter certeza de que a pâniquida havia surtido efeito. E a noite transcorreu em paz. Os animais deitaram-se como qualquer gado saudável. Nenhum olhar se voltou para a floresta. O gravador registrou apenas os sons habituais, o respirar das vacas, o farfalhar de ratos no feno. Pela manhã, o leite voltou. Funcionou, disse Cornell, ordenhando as vacas com um sorriso que não via há semanas. Graças a Deus, funcionou. Redigi um relatório detalhado para os arquivos do serviço veterinário. O diagnóstico oficial: síndrome de estresse de etiologia indeterminada com recuperação espontânea. Mas eu sabia a verdade. Anos depois, recebi um cartão de Cornell no Natal. Escrevia que os negócios iam bem. Os animais estavam saudáveis, o leite abundante, e que na floresta finalmente reinava quietude.